O que é antimatéria? Será possível criar ou usar uma antimatéria? Por que não existe uma antimatéria em nosso universo? As dúvidas sobre este assunto misterioso são infinitas. Mas às vezes os estudos nos dão respostas incrivelmente surpreendentes. Olá pessoal! Nesta edição vamos falar um pouco sobre a antimatéria. Fiquem bem à vontade, que já vamos começar. O que significa esse prefixo anti da palavra antimatéria? Provavelmente você já deve ter ouvido essa explicação antes. Toda a matéria no mundo é formada de átomos, e os átomos são formados de partículas elementares. A partícula elementar é um núcleo composto por prótons com carga positiva, nêutrons sem carga e os elétrons com carga negativa. Há outros fatores além da carga elétrica que caracterizam as partículas elementares, mas não abordaremos dessa vez. Não vamos tornar o vídeo entediante demais, como aquelas aulas longas e ultrapassadas de física das escolas, ok? Até porque também isso não é importante nesse momento. Antimatéria é uma matéria feita de antipartículas. Antipartículas diferem das partículas comuns apenas em sua carga elétrica, possuindo o mesmo número quântico e os mesmos parâmetros. Isso é, os átomos de antimatéria são compostos de pósitrons, que são elétrons com carga positiva, antiprótons de carga negativa e antinêutrons, que não possuem carga, mas possuem menos de um bárion. Só para ilustrar, o número de bárions de um nêutron comum é 1 positivo. Um átomo de hidrogênio comum é composto de um próton e um elétron, e o irmão gêmeo, átomo de antihidrogênio, é composto de um antipróton e um pósitron. O mesmo ocorre com os antielementos mais pesados, como o antihélio e o antilítio. A combinação de antipartículas nos átomos desses antielementos corresponde à combinação de partículas elementares nos átomos dos respectivos elementos. Antiexplosão. Onde termina a antimatéria? Quando a antimatéria encontra a matéria comum, elas se interagem e acabam se aniquilando completamente. Este é um processo incrivelmente destrutivo. 1 quilograma de matéria e 1 quilograma de antimatéria é suficiente para criar uma explosão compatível com a da maior bomba de hidrogênio da história, a bomba Tsar. A antimatéria deve ser manipulada com muito cuidado, pois a aniquilação de pares produz uma forte radiação de elétrons. Embora as antipartículas sejam formadas nesse mundo como resultado de certos fenômenos físicos, elas são aniquiladas logo após sua formação. Por exemplo, o método de diagnóstico usado na medicina, chamado de PET, tomografia por emissão de pósitrons, é baseado neste princípio. O médico injeta no corpo humano uma pequena quantidade de material radioativo, que emite pósitrons durante o seu decaimento, registrando os dados com a emissão de raios gama. Com isso, o médico recebe um mapa perfeito da atividade biológica do corpo. Parece assustador? Não se preocupe, é um método completamente seguro, que administra doses extremamente baixas de material radioativo. Bom, já sabemos que as antipartículas não possuem uma longa vida útil. Mas se a antimatéria estivesse na sua forma completa, será que poderia se manter em algum lugar por mais tempo? Os pesquisadores ainda não conseguiram encontrar isso nem dentro nem fora da galáxia. Até onde sabemos, o universo observável é realmente feito principalmente de matéria comum. Mas diante disso surge a pergunta: por qual motivo? Antimistério. Por que ainda existimos? O grande mistério da antimatéria nos remete ao nascimento desse universo sem fim, o Big Bang. De acordo com o modelo padrão, quando o universo ainda era jovem, ele era composto da mesma quantidade de matéria e antimatéria. Se isso fosse correto, a matéria e a antimatéria teriam sido completamente aniquiladas entre si e tudo já teria acabado. Então, sem matérias, restariam apenas fótons e neutrinos. Mas, como há matéria suficiente no universo que nos permite gravar esse vídeo aqui na Terra, dentro de nossa galáxia Via Láctea, isso significa que nada disso ocorreu, não é? Mas por quê? A resposta é bem simples, pois havia mais partículas como as do nosso mundo do que as dos nossos irmãos gêmeos. Ou seja, explicando de forma simples, vamos imaginar que para cada 100 gramas de matéria havia apenas 99 gramas de antimatéria. Com isso, toda a antimatéria foi aniquilada por uma matéria de igual peso, ou seja, de 100 gramas de matéria foram aniquiladas 99.
sobrando assim uma pequena parte. Esse fato inquestionável de que havia mais matéria do que antimatéria é chamado de assimetria bariônica. Mas a sua causa ainda não está clara. Este é um dos mistérios não resolvidos pela física moderna que há muito tempo vem intrigando os pesquisadores. Para descobrir esse mistério, a antimatéria e suas propriedades devem ser estudadas com mais detalhes. Pode ser que as propriedades da antimatéria não sejam tão análogas às propriedades da matéria comum ao nosso redor. Mas será que existe alguma maneira de estudar coisas que não existem nesse mundo? Bem, isso parece bastante difícil, né? Antipesquisa. Como os pesquisadores criam e armazenam antimatéria? A Organização Europeia de Pesquisa Nuclear, CERN, tem sido a mais bem-sucedida na produção de antimatéria. Essa organização é famosa pelo Grande Colisor de Hadrons. Para produzir antimatéria, pesquisadores de ponta usam um dispositivo extremamente complexo chamado desacelerador de antipróton. É um enorme síncrotron experimental com uma circunferência de 182 metros. A principal função dos desaceleradores antiprótons é desacelerar e resfriar os antiprótons produzidos por colisões de alta energia entre prótons e nêutrons. Já a captura de pósitrons é realizada por outro instrumento complexo. Os átomos de antihidrogênio se condensam a partir das nuvens de pósitrons e antiprótons, que são posteriormente capturados por meio de outra armadilha. São geralmente em muito pouca quantidade e desaparecem rapidamente. Por exemplo, em 26 de abril de 2011, os pesquisadores conseguiram aprisionar 309 átomos de antihidrogênio e só conseguiram mantê-los por 1000 segundos. O que será que é necessário para manter uma antimatéria? E se um dia conseguirmos produzir antimatéria o suficiente, onde será possível armazená-la? Já perceberam que os recipientes de matérias comuns não são adequados, certo? O recipiente acabaria danificado e perderíamos essa valiosa antimatéria. Mas, felizmente, as armadilhas magnéticas têm servido bem aos pesquisadores. Provavelmente já devem ter visto vídeos de experimentos científicos onde um ímã flutua ao ser colocado num forte campo magnético criado por outro ímã. É o mesmo princípio utilizado para armazenar átomos de antimatéria. No caso de antipartículas, que possuem cada uma sua própria carga elétrica, a situação é um pouco diferente. Essas antipartículas são armazenadas em uma armadilha de íons de Penning, ou as chamadas pinças ópticas. Antiuso. Para que serve a antimatéria? No momento, a antimatéria é provavelmente a substância mais cara já conhecida. Vários cálculos apontam que 1 grama de antimatéria custa a partir de 25 bilhões de dólares, podendo chegar a 62 bilhões e meio de dólares. A razão do preço ser excessivamente alto é obviamente pela dificuldade na sua produção. A única utilidade da antimatéria atualmente é para o estudo de suas propriedades, para obter uma melhor compreensão de diversos fenômenos, como por exemplo, para resolver o mistério da assimetria bariônica mencionada anteriormente aqui no nosso vídeo. No entanto, caso no futuro seja descoberto um método para desenvolver de forma relativamente fácil e confiável quantidades suficientes de antimatéria estáveis, então seria possível iniciar pesquisa sobre aplicações práticas. E para que será que utilizariam isso? A primeira coisa que me vem à mente seria usá-la como um explosivo. Não exatamente para guerras, mas, por exemplo, para a exploração de recursos minerais. Mas a antimatéria tem outras utilidades bastante interessantes também. Por exemplo, a antimatéria serve como um tipo de combustível espetacular. Já existem modelos teóricos de motores de naves espaciais que utilizam antimatéria para gerar propulsão a jato. Com o motor dessa potência, seria possível alcançar velocidades subluz, abrindo caminhos para a humanidade alcançar as estrelas. Antimundo. E se por acaso esse universo fosse feito de antimatéria? Por último, vamos abordar uma questão relacionada a uma pequena teoria. O que aconteceria se no universo, enquanto jovem, houvesse mais antimatéria do que matéria e restasse apenas a antimatéria após a aniquilação de pares? Como seria o nosso mundo hoje? E a resposta é: o mundo seria muito sem graça. Porque o universo feito de antimatéria provavelmente não seria muito diferente do que é hoje. Como já mostramos anteriormente, as propriedades da antimatéria são quase idênticas às da matéria correspondente.
A única diferença é que a antimatéria talvez se chamaria matéria, e vice-versa. Provavelmente agora você deve estar se perguntando: como criar matéria com elétrons com carga negativa e prótons com carga positiva? Bom, pessoal, chegamos ao final desse vídeo. Ou seria um antivídeo? Pessoal, obrigado por assistirem até o final. Para nós agradá-los e ter a sua colaboração é muito mais valioso que a antimatéria. Espero que você tenha gostado desse conteúdo. E se você achou que esse vídeo foi positivo, como a carga de um próton, então curta o vídeo com positivo. Não esqueçam também de se inscreverem no canal e de compartilhar com seus amigos em suas redes sociais. E eu espero reencontrá-los em breve aqui no nosso canal Pipa. Um forte abraço e até a próxima. Tchau, tchau.